ler mais livros? Vou te recomendar o Clube de Literatura Clássica. Você recebe um box a cada mês e monta sua coleção de livros clássicos. Todo mês um livro novo, bonito, que vai ficar incrível na sua coleção e você vai deixar de herança pros seus filhos. E usando o cupom EdsonCastro12, você tem 12% de desconto na assinatura anual. Link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado também. Fernando que mandou uma mensagem pelo Pix. Bom dia, Ed. Você foi mestre dos magos em conseguir trazer o Arthur Duval e o Jean Willis para participar do mesmo podcast. Como curiosidade, o Jean Willis sabia que o Mamãe Falei já participou do seu canal. Meus parabéns por conseguir essa façanha. Aproveito para deixar uma sugestão de convidado, Marco Jimenez, do canal Núcleo Dharma. Ele faz reflexões que acredito ter muito a ver com seus temas. Bom, eu trouxe o Arthur Duval aqui para gravar um podcast e, pouco tempo atrás, eu trouxe aqui o Jean Willis. E aí no meu Instagram, postamos uma collab com o Jean Willis, assim como faço com basicamente todos os convidados, principalmente agora na nova temporada, com casa nova e tal. E aí, mano, tem um monte de comentário aqui. Alguns que estavam me xingando eu bloqueei, porque eu também não sou obrigado a ter que ouvir a galera me xingando, sendo baixa comigo, a galera falando uns absurdos. Eu falei, mano, não dá, tá ligado? Alguns eu deixei, e alguns aqui tem as críticas que eu acho positivas, outros que eu acho que o cara tá só maluco, e outros dão, tá ligado? O debate normal, certo? Só que acontece, a galera ficou muito revoltada de trazer o Jean Willis. E o mesmo aconteceu quando eu trouxe o Arthur Duval. E na minha concepção, isso daqui é basicamente o debate democrático. O meu podcast, ele é um espaço de ideias, onde eu contemplo aí diversos assuntos, diversas coisas. E no ano de 2026 do Nosso Senhor Jesus Cristo, eu disse que nós falaríamos sobre política por um motivo muito importante, que esse é um ano de eleição de presidente. Essa é uma pauta que ela fica muito relevante esse ano. E como a gente está tentando amadurecer o nosso canal, eu estou cada vez mais tentando trazer temas diferentes, mais complexos. Ah, Ed, eu gostava de quando você falava só de tênisinho, de barbinha, de creminho. Pô, tem muito canal ainda que fala bastante sobre isso, mas eu gosto de falar de outras coisas do universo masculino, que contemplam outras vivências, trabalho, paternidade, saúde, a relação com a cidade. E eu entendo, Fernando, que foi um elogio, eu não tô brigando com você, tá? Aqui eu tô falando mais sobre a tudo. Então, assim, da parte do Jean de ter vindo pra cá, eu acho que o Jean, ele foi o que uma figura política, como ele é, um influenciador que ele se posiciona, deve fazer. Ir em lugares diferentes, trocar ideia com lugares diferentes, com dimensões diferentes, com projeções diferentes. Ele tá correto, mas eu quero dar um bastidor aqui pra vocês. Ó, pra vocês terem uma ideia, quando chegou a proposta do Jean, foi porque a gente tinha conhecido o assessor dele, se eu não me engano. Conhecemos o assessor dele estávamos conversando com outro podcast que eu gravei, o assessor dele falou assim, eu também sou assessor de fulano e do Jean Willis. Eu posso tentar ajudar você aí pra gente marcar uma conversa com os três. Eu falei, pô, cara, faz muito sentido fulano e fulano. E o Jean também, pô, é legal, mas acho que é um pouco polêmico. Eu preciso dar uma pensada pra ver se eu consigo, se funciona e tal. O cara falou, não, me fala aí, vocês retornam. E aí eu tava pensando. E ele literalmente falou assim, pô, será que eu vou, que eu não vou? Fica assim, é realmente muito difícil, né? Porque a gente trouxe o Arthur ano passado e foi uma polêmica. Aí a gente traz o comunista aqui, tipo um gaiofato, foi uma polêmica. Aí eu falei, mano, e estava pensativo assim. Minha equipe já tinha falado pra mim, pô, vamos embora. E aí, mano, eu tava na minha academia de jiu-jitsu, onde treina o Arthur Duval, o vulgo Mamãe Falei, né? Treinando no mesmo horário que eu. E aí a gente tava conversando no vestiário, eu falei, pô, mano, chegou aqui a proposta de conversar com o Jean e tal. O que você acha? Porra, ele foi o cara que virou pra mim e falou assim, mano, convida o cara, pô, tem que falar mesmo, chama o cara, tem que gravar com o cara mesmo. E eu falei, pô, você acha mesmo? Ele falou, pô, eu queria saber a opinião dele. Eu falei, cara, que loucura. Mas por quê? Ele, não, tem que falar com todo mundo, tem que trazer todo mundo, pô, é seu papel, é sua parada, nem pensa duas vezes nessa parada, mano, faz aí. Aí eu até troquei uma ideia com ele, falei, pô, acho que faz sentido, tal, eu tenho um teto só com uma ou outra coisa ali, que ele tá ligado o que é, muita pessoa tá ligado o que é, do que de pessoas que eu jamais traria. E ele falou, mano, é isso, tá ligado? Tipo, vende seu teto aí, mas, mano, traz aí quem você quiser, pô, o seu objetivo é ganhar dinheiro, fazer a parada crescer, aparecer pra mais gente. Quanto mais gente grande e mais a barreira, a bolha você furar, melhor pra você. E aí foi literalmente a parada que eu ouvi e falei assim, pô, é muito verdade.
É muito verdade mesmo. E aí eu falei, pô, errado estava eu em me questionar se deveria trazer ou não mais essas figuras, porque o meu papel é justamente esse. E aí durante o nosso podcast, Jean foi educadíssimo comigo, com o meu time, muito tranquilo, sabe? Fez o programa numa paz gigantesca. Novamente, aquela coisa que eu falo assim, fui mais educado e gentil do que muita gente que vocês acham que é educado e gentil que já veio aqui. Gravamos, foi uma paz, produzimos o conteúdo, colocamos no ar. E aí, o que eu acho que é importante? A minha ideia é pegar o meu repertório, a minha bagagem, o que eu tenho de ideia, o que eu penso da vida, o que eu penso de pauta, jogar para o convidado, e o convidado responde, devolve suas respostas, e você aí, que é o meu interlocutor, É que isso aqui só existe por sua causa, mas assim, a sua função é olhar e entender, tipo assim, talvez nesse debate de ideias eu não concordo com essa opinião. Eu não concordo com isso que está sendo falado. Seria bom trazer um conservador que não fosse doidinho. O problema é que, porra, tu quer falar com um conservador, o cara quer vir com papo de antivacina, clone do Lula, o cara quer vir com os papos de psicopata, pô, aí você é louco. Aí você tá louco, né? Então, assim, eu lembro que o Abu Janra fazia o mesmo. Pô, é isso, não se preocupava em quem agradar e sim questionar o convidado. E é uma parada que eu olho e falo assim, pô, isso é muito isso que eu preciso fazer, entendeu? É muito isso que eu preciso fazer. Eu preciso trazer aqui a pauta, propor a pauta, explicar a pauta que eu estou tratando. E aí você, dentro da pauta a qual eu estou tratando, é você olhar e virar pra mim e falar assim... Pô, eu preciso entender se eu concordo ou não com o debate de ideias desse cara que tá ali. Não concordo com essa pauta do Jean, não concordo com não sei o que, não concordo com não sei o que lá. E aí, mano, eu entendo... Aí é onde, pô, eu vou te falar com o papo reto pra vocês. Aí eu respeito você não concordar com o maluco. Você está correto em não concordar, porque é a sua opinião política. Pô, gente, ó, de novo, trouxe Jean Willis. Um cara que eu adoro, e foi um papo muito bom que eu gravei, e troco ideia com ele via Twitter, é o Iago Martins. Pô, o Iago Martins, ele é conservador, é evangélico, é pastor. Eu adoro o Iago. Pô, o Iago, vira e mexe mandando umas besteiras pro Iago, assim. Iago é gente boníssima, boníssima. Assista o canal do Iago. Tem muito posicionamento e pensamento dele que não é o mesmo que o meu, que a gente discorda, mas eu respeito o Iago. Do mesmo jeito que eu adoro o Tamir, eu gosto do Gaio Fato, eu tenho uma relação boa com o Arthur também. Pô, sempre muita gente boa comigo, muito educado, assim. Então eu tenho zero pra falar com do Arthur. Zero na convivência. Pô, nada. Não tenho 10 áreas pra reclamar. Pô, veio, gravou, me chamou pro podcast dele. Aí acabei tendo uma visibilidade por causa do podcast dele. Não tenho nada. Como é que eu vou pegar e falar assim, a minha opinião pessoal dos caras é sempre assim, os caras são muito educados, são muito gentis, são muito bons quando estão no trato aqui comigo, com uma equipe, e é isso que importa. Mas eu não concordo com a ideia deles. Pô, velho, eu não concordo com a ideia de um monte de gente, a gente convive em sociedade. Então, assim, tenho ideias que eu não concordo, pessoas que eu acho maluquice, que falam assim, pô, aí já é... aí já calma, tá ligado? E assim, mas na minha convivência, conheço pessoas que acreditam em coisas que eu não acredito, mas no resto as pessoas são muito gente boa, são muito gentis, muito educadas, são ótimas no que ela faz. Mas eu não posso trazer porque eu não concordo com o fulano, beleza. Mas não posso concordar com o fulano. E assim, pô, alguém da audiência, são 400 mil inscritos nesse canal. Eu tenho um histórico, gente, eu criei um canal de 3 milhões de inscritos. Eu criei, produzi, escrevi, roteirizei, apresentei, idealizei, fiz as pautas de um canal de 3 milhões de inscritos por 12 anos. Eu tinha um perfil no TikTok de 1 milhão de seguidores. Tem um perfil no Instagram de quase 300 mil. Outro de quase 600 mil. Pô, uma parada que eu consigo... Então, assim, olha a quantidade de pessoas que às vezes acabam sendo impactadas pelo conteúdo que a gente cria. Alguém vai ficar muito chateado. Porque não vai contemplar totalmente a ideia política do convidado que eu trouxe aqui, pô. Eu trouxe aqui um cara que você detesta. Mas o cara tá aí. O que eu posso fazer? Eu detesto café, tu trouxe um especialista em café. Sabe? E aí o cara quer me acusar. Eu sou entrevistador, eu sou jornalista. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Cada vez mais, de novo, eu estou ficando velho. Eu não quero produzir conteúdo sobre roupinha o resto da minha vida. Eu sou jornalista. E a gente sempre falou de outras coisas aqui. Os papo a gente falou de outras coisas além de roupinha. Que a galera acha que assim, só fala de roupinha, coisinha pra cabelo e tal. Porque, pô, você só viu isso. Eu sempre produzi conteúdo sobre muitas outras coisas, trouxe vários outros tipos de pessoas, falei sobre temas mais polêmicos, mais picantes, menos picantes. Eu nunca fui um cavalo de um truque só, um cachorro de um truque só.
Essa parte de jornalismo, de entrevista, é uma parada que agora a internet me deu essa possibilidade de trabalhar, o formato de podcast deu, consegui construir uma equipe boa pra isso, e irei desfrutar, porque é uma coisa que eu sempre ambicionei na minha carreira, e como eu já disse, eu quero me tornar um melhor entrevistador do YouTube. E para me tornar um melhor entrevistador do YouTube, eu preciso lidar com o contraditório, eu preciso entrevistar pessoas de pautas diferentes, de propósitos diferentes, e aí é o meu propósito ser o melhor entrevistador do YouTube. Então vou entrevistar gente de esquerda, vou entrevistar gente de direita, vou entrevistar gente que gosta de cachorro, vou entrevistar gente que gosta de café, vou entrevistar gente que gosta de bebida, vou entrevistar gente que gosta de relógio, vou entrevistar gente que gosta de sei lá, de um monte de coisa. Pô, uns 2, 3 anos atrás a gente entrevistou, mano, um ativista de canabidiol, pô. Foi um papo muito legal. A gente trouxe um médico que fazia experimento com ayahuasca. E foi um papo muito legal. Muito legal. E assim, eu vejo o trabalho que o Maurício Meirelles faz de entrevista, eu vejo o papo que o Rafinha Bastos faz sobre entrevistas, e aí eu também olho pros gigantes do passado. O Jô Soares fazia isso com uma excelência, uma graça gigantesca. O Jô Soares era um lorde, um baita de um entrevistador, na frente do Maluf ou na frente do Lula. Pô, com Mamonas Assassinas ou com uma galera um pouco diferente. Então assim, a minha função aqui é entrevistar, é provocar, é gravar, é fazer com que vocês assistam aos cortes, é que vocês reclamem dos Reels, que vocês viralizem. Pô, eu preciso agradecer muito ao Jean. E eu preciso agradecer mesmo, assim, falar assim, muito obrigado, Jean. Já fiz podcast com o Natan MBC. Ó, já chamei o cara do GM-3. E tem uma galera que eu chamo e não vem. Aí eu vou fazer o quê? Tem galera que eu chamo, marca e desmarca, marca e desmarca, marca e desmarca. Então eu chamo galera, mas gente, por exemplo, o Jones Manuel, tô tentando chamar o Jones de várias maneiras, de todo jeito. E aí tem pessoas que é difícil chegar lá, entendeu? Aí tem difícil algumas outras pessoas que você chega, mas o cara não tem agenda e também é difícil. Pô, tem uma galera que às vezes olha e fala assim, não sei se o podcast é grande o suficiente. A minha parte aqui, gente, pode acreditar que todos os dias eu acordo fazendo elas. Eu tenho um caderninho de anotação onde eu anoto, pô, esse papo reto aqui. Esse aqui é meu caderninho onde eu estudo as minhas entrevistas, cara. Onde eu faço minhas anotações, onde eu penso, onde eu rolo as paradas. Porque eu tô estudando essa parada. E eu preciso agradecer o Jean Willis. Sabe por quê? Porque graças ao Jean Willis, boa parte dos trechos, dos cortes que a gente fez, furaram a bolha. Com pessoas que concordam e pessoas que discordam. E olha que bom, quando isso acontece é o meu trabalho aparecendo. Pra mais pessoas, pra trazer pra cá. E aí, ó, só pra você ter uma ideia, gravei com o Jean Willis, sabe o que aconteceu? No dia seguinte da entrevista dele pro ar, pô, o Renan Santos do MBL me mandou um zap. É assim, vocês podem odiar o MBL, sei o que lá. Gente, de novo, um candidato à presidência da República do Brasil me mandou um WhatsApp. Pô, preciso ir aí, vou te passar um telefone aqui pra você marcar. Quando eu fui convidado pra entrevistar a ministra da Saúde do presidente Lula, pô, aquilo pra mim, pra muita gente falar, o Lula, não sei o que lá. Gente, sabe quantos jornalistas têm o privilégio de ter uma exclusiva com o ministro da Saúde? Assim, pouquíssimos. Pouquíssimos. Eu tenho amigos meus que trabalham há anos. Folha, CNN, Mamãe, SBT News. Nunca tiveram oportunidade de estar numa sala, eles e o ministro da Saúde. E aí, esse aqui é o meu papel como profissional, pô. E assim, vocês falarem assim, Ed, quero saber a sua ideia. Tem um monte de live minha, tem um monte de corte meu, onde eu falo minha ideia, sabe? Onde eu falo minhas ideias. Aí se perguntar o que eu acho de escala 6x1, eu vou falar. Mas, por exemplo, quando eu tiver com um convidado, eu não vou debater, porque não é um debate. Eu posso jogar uma ideia, eu posso contradizer, trazer um contraditório, mas chega uma hora que eu falo assim, isso aqui não é um debate, não vou discutir. Outro dia eu tava aqui fazendo um podcast e simplesmente um cara virou e falou mal de Bolsa Família. Que é o assunto que eu olhei e falei, puta, aí fudeu, né? Aí eu joguei um outro argumento, aí no meio do caminho eu falei assim, tá, eu acho que aqui é o teto. E de novo, se alguém aqui cometeu um crime, eu não boto no ar. Como a gente já fez com várias entrevistas, né? Já tem entrevistas que a gente não pôs no ar, porque eu falei, essa entrevista é ruim, esse papo é ruim, esse não é um bom produto. Não vou colocar isso aqui no ar porque não funciona. Então, assim, o meu trabalho é ser muito educado, é ser honesto intelectualmente com meus convidados, assim, então é encarar eles de uma maneira muito honesta, quando eu estou frente a frente com eles, é trazer as perguntas boas, é estar atualizado com os temas, é respeitar o espaço de fala do meu convidado, é entender que o espaço de fala do meu convidado de uma entrevista não é um lugar onde eu vou me sobrepor ao meu convidado, e aproveitar e fazer um bom trabalho, e estudar pra cacete, porque eu me acho um péssimo jornalista, eu preciso melhorar muito. E cada oportunidade que eu tenho de furar a bolha, de chegar em novas pessoas, de falar com públicos diferentes, pô, por mais que vocês odeiem
uma figura ou outra que vem aqui, tem pessoas que abrem portas, pô. Não tem como. E aqui é uma coisa que acontece. Pô, gravar com o Jean mostra que aqui é um espaço seguro pra uma galera que talvez jamais viria poder vir aqui falar. E quero que aqui seja um espaço seguro, ponto. Gravar com o Arthur é a mesma coisa, ponto. Ah, Ed, mas eu não gosto. Ed, mas não sei o que. Ed, não sei o que lá. Pô, e aí é uma parada de debate de ideias, pô. Eu, por exemplo, tem gente que eu não gosto, que participa de podcasts que eu gosto e eu não ouço. Pô, tem lá o canal Piuí. Quando tem o Marcelo da Batcaverna, eu não ouço nenhum podcast. Falo, não quero ouvir esse moleque aí. Deus me livre ouvir esse tal de Marcelo da Batcaverna. Aí eu pulo, aí eu nem ouço. Então, assim, acho que a gente tem que ser um pouco disso, assim. E, mano, ninguém, assim, desculpa. 2026, ano de eleição. Ninguém vai concordar com tudo com vocês. Fiz uma entrevista maravilhosa, assim, ó. Uma das melhores entrevistas que eu já fiz com um convidado que é 100% bolsonarista, pô. O cara fez campanha pro Bolsonaro, andou de mão dada com o Bolsonaro, tirou foto, promoveu, levou em lugares. Uma das melhores entrevistas que fiz na minha vida. E eu faço o quê? Vou falar que minha entrevista é uma merda, horrível? Não vou falar com um cara? Não, o cara é incrível. O cara manja tanto de um assunto, o podcast foi tão bom com o cara que eu falei, cara, que podcast incrível, mano. Incrível, é isso que eu quero. Então é isso aí, pô, não tem o que eu criticar, porque eu também não vou concordar com ele politicamente, mas de todo o resto, profissionalmente eu acho o cara incrível, como empresário eu acho o cara incrível, como orador eu acho o cara incrível. Politicamente, pô, não concordo, mas isso tira dos 75%? Não. Entendeu? Então assim, é vida que segue, pô. Vida que segue, é o trampo, é difícil, vai incomodar, mas mano, a vida é essa, assim, você vai se incomodar com isso daí o tempo todo, vai sofrer por causa disso, sua vida vai ser muito difícil, mano. Sua vida vai ser muito difícil. Esse ano tem eleição e a coisa vai ficar cada vez pior, mano. Então, assim, meu trampo de jornalista é esse. Tô tentando seguir no meu limite do mais profissional possível. Eu ainda vou errar muita coisa. Já peço até desculpas pra vocês. Tem entrevistas que eu acho que eu faço melhor, entrevistas que eu acho pior. Mas, assim, eu estou tentando melhorar, ser melhor. Como eu falei, eu quero ser o melhor entrevistador do YouTube. E acho que isso aqui que tá acontecendo agora é parte do processo de amadurecimento e assim, coisas que eu vou ter que tancar. E irei tancar. Ed, vai trazer alguém que eu não concordo? Sim. Vai trazer alguém que é polêmico? Sim. Se eu fosse trazer só água de salsicha aqui, eu nem tava fazendo podcast, mano. Preciso trazer alguém aqui provocador, contraditório, que traga clique, que traga view. E assim o farei, mas todos dentro ali do máximo de profissionalismo que eu consigo exercer como esse pequeno empresário que tá tentando ter uma microempresa de comunicação, ponto. Esse é meu struggling, gente. Esse é meu hustling. Essa é a minha batalha. Esse aqui é o meu Martin Supreme, pô. Eu tenho que fazer o máximo que eu posso pra fazer uma coisa acontecer, porque eu não sou herdeiro, não sou amigo do Caetano Veloso, que nem o Jean eu não tenho partido político, eu não tenho investimento de fundo, eu não tenho herança, eu não tenho nada, mano. Isso aqui eu tô fazendo um bagulho do jeito que dá, com o que eu tenho, com minhas ferramentas, com meia dúzia de galera que acredita na ideia, que vão embora e que funciona com o público que às vezes assiste, que tu gosta, que vem, que vai, vambora. E eu quero fazer com que isso aqui seja minha profissão e minha carreira, pô. Num monte de lugar no qual eu tentei trabalhar com isso, eu tive algumas portas abertas, nem todas foram do jeito que eu queria. E falei assim, não, eu quero fazer isso desse jeito assim. Ninguém acreditou na minha ideia, criei a minha ideia, pô. E tô fazendo acontecer, mano. E tô fazendo acontecer. Sacou? Então é isso, mano. Eu sei que uma galera vai ficar incomodada e tal, mas, mano, eu tô fazendo acontecer, entendeu? E se você estivesse gastando energia sua pra fazer suas paradas acontecer, irmão, pô, você estaria começando a conseguir desfrutar metade dos frutos que eu tô desfrutando agora de estar trampando pra caralho. Porra. Esse que você acabou de assistir é um corte das lives que acontecem todas as terças e quintas às 10 da manhã e domingos às 9 horas da noite no canal Edson Castro Oficial. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever. E é nóis. Valeu.